Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Nesta nova fase do programa, nós estamos realizando uma série de entrevistas inéditas aqui no estúdio da TV Câmara. E hoje o nosso convidado é o professor Sérgio Alves Pinto, professor de português, jornalista também, trabalhou em alguns órgãos de imprensa aqui de Araçatuba, na administração pública também durante muitos anos. Agora, professor, o senhor chegou em Araçatuba ainda praticamente criança, né, 12 anos de idade. Onde é que o senhor nasceu, professor? Eu nasci num lugar, na verdade foi na zona rural, e o distrito próximo à zona rural se chama Taquaral. Hoje é município. Naquela época pertencia ao município de Itaiúva e à comarca de Bebedouro. Bebedouro, região de Ribeirão, ali próximo a Ribeirão. Né? Laranja. Tá certo. O senhor viveu ali até quantos anos? Até praticamente 7 anos. Aí eu perdi meu pai quando eu tinha 6 meses de idade e a minha mãe então voltou a morar com os pais dela, que moravam em Birigui, aqui vizinho de Araçatuba. E aí eu vim na idade de entrar para o ensino fundamental, né, chamado grupo escolar da época. E ali eu fiz o meu grupo escolar no Roberto Clark de Birigui. Tá certo, uma escola tradicional lá, né? Não Roberto havendo, Clark, naquela época, a escola do Estado a título de ginásio, eu vim para Araçatuba, prestei naquele tempo tinha curso de admissão. E entrei no Manuel Bento da Cruz e fiz ali o curso, hoje chamado fundamental, na época se chamava ginásio. Fiz ali o curso científico de manhã cedo e à noite, na Escola de Comércio Dom Pedro II, eu fiz o curso de contabilista, de contador na época. A gente percebe aí, pelo que o senhor já falou, que o senhor sempre foi estudioso, desde criança, não? Gostava, aliás, até hoje eu gosto, né? Tenho ânsia de saber. Já tinha uma vocação mesmo para ser professor? Eu acho que sim, mas a gente vivia com bastante dificuldade, apenas eu e minha mãe, né? E eu, então, era obrigado, além de fazer esse curso de manhã e o curso da noite, a ideia era de que eu me formasse, ou fosse fazer uma faculdade fora de Araçatuba, mas era difícil. Então, eu acabei entrando, na época, no escritório de contabilidade do antigo vereador, vice-prefeito de Araçatuba, o senhor Valdemar Alves, cujo nome perpetua-se hoje até numa avenida de Araçatuba. E ali eu ganhei um certo corpo na área da contabilidade. E, por uma coincidência feliz, o meu professor de português do curso técnico chamava-se Luiz Ortiz, que era uma bandeira em matéria de conhecimento de português, jornalista e professor na Escola Manuel Bento da Cruz, lecionando sociologia. E ele procurou se afastar porque se formou advogado e indicou para o diretor da escola na época, o professor Joaquim Dibo, o meu nome. Eu acabei lecionando português durante 5 anos ali na Escola de Comércio Dom Pedro II. Professor, mas pelo que o senhor disse aí logo no começo, foi uma tragédia de certa forma na sua vida. O senhor perdeu o pai com 6 meses apenas? 6 meses de idade. Eu nasci em junho. E o que aconteceu? Ele morreu jovem então também, o pai? Segundo o relato da família, da minha mãe, dos avós paternos, né? Dizem que ele era dado à pescaria, naquele tempo se pegava maleta com facilidade. Sim. Não havia antibiótico, né? Antes do advento da penicilina, e ele então teve uma nefrite, que é uma inflamação renal, né? E veio a falecer. Eu, lamentavelmente, não o conheci, com 6 meses de idade. E a minha mãe, a grande fonte inspiradora de tudo que eu possa pensar em ser na vida, ela fez o papel de mãe, de pai e me educou, certo? Hoje ela, saudosa memória, eu acho que me inspira até hoje. De certa forma, o senhor veio para Araçatuba para estudar, né? O senhor estava em Birigui, já nos disse que estudou lá, e depois teve que vir para cá. Não tinha em Birigui, não tinha? Não, tinha, mas era particular, pago. Instituto Noroestino de Birigui. Sei. E aqui era do Estado já? Já era do Estado. E eu vim para cá e acabei fazendo esses cursos e fui tocando a vida assim para frente, né? E quando tive a oportunidade, eu prestei um concurso para entrar na prefeitura. E, lamentavelmente, houve um entreveiro entre o prefeito que saía, na ocasião, chamado Joaquim Geraldo Correia, mais conhecido por Zizinho, e um prefeito entrante, que era o João Batista Botelho, conhecido por João Cuiabano. E acabaram anulando o concurso e eu
fiquei sem poder ter acesso ao serviço público municipal. Então entrei numa empresa, hoje não existe mais, Sim. mas existiu na Rua Marechal Deodoro, chamada Pinto Belentani e Companhia. Ela tinha vários setores, como gráfica, parte de produção de bebidas, uma fazenda que produzia aguardente, etc. E nessa empresa eu fiquei durante 12 anos, sem deixar de lecionar à noite. Os 5 primeiros anos na Escola de Comércio, Dom Pedro II. Posteriormente, a diretora de então, chamada Áurea Pires do Rio Penteado, do Instituto de Educação, me convidou e eu dividi um pouco de aulas entre a escola particular e o ginásio do Estado. Então eu comecei a carreira ao mesmo tempo, tanto na Escola de Comércio quanto no Instituto de Educação, lecionando português. E na empresa, senhor, que tarefa, qual que era a sua função? Não era o contador, era o chefe de escritório, certo? Eu não cheguei a ser o contador e lá, durante 12 anos, por coincidência, ali eu conheci a minha esposa, com a qual eu sou casado há 46 anos. Coincidência, ela entrou na empresa para trabalhar e do trabalho, do companheirismo e até de uma amizade inicial, nasceu um namoro, posteriormente um noivado e um casamento. A quem eu rendo toda a minha homenagem a tudo que ela me ajudou para que os 5 filhos que nós temos, a duras penas, procuramos dar um curso superior a cada um deles, aliás, um deles tem até 2, e sempre com a ajuda dela, com apoio, graças a Deus, até hoje. Ok, daqui a pouco nós vamos falar dos filhos também. Mas é uma coisa interessante, professor, embora não deu certo naquele primeiro concurso, mas o senhor depois teve uma vida bastante ligada à administração pública, né? Aliás, o professor Sérgio, quando se trata de um pouco da história política de Araçatuba, ele é muito consultado. Dizem que é uma verdadeira enciclopédia. E nós vamos perguntar para ele do prefeito João Cuiabano. Esse famoso João Cuiabano, fala-se muito. Como que era esse prefeito? O senhor João Batista Botelho, ele era de Vicentinópolis, né? E ele era muito, assim, questionador de uma série de coisas, se tornou vereador. Um homem de poucas letras, mas de muito raciocínio. Rápido, produtor de algodão, um homem que tinha uma vida... Ele tinha os que não gostavam dele e tinha os que o admiravam. Ou amavam ou odiavam. Exatamente. E eu sempre tive o prazer de ter, assim, relacionamentos com ele. Não relacionamento político, mas sempre respeitei, e ele também sempre me respeitou. Chegou a me convidar para ir para a prefeitura, certo? Eu não quis, porque é cargo de confiança, podia de uma hora para outra sair e tal. Então aconteceu isso em Araçatuba e ele teve uma legião de fãs, chegou a ser deputado estadual e sempre, naquela época, a gente elegia o prefeito desvinculado do vice-prefeito. Sim. Até que eu, amigo pessoal do Venturoli, uma das primeiras pessoas que ele conheceu em Araçatuba fui eu, por questão de vizinhança. Era professor também, de matemática, vizinho, né? Lá no IE. Sim. E aí, como os dois eram inimigos, eu nunca entrei dando razão para um ou para outro, mas amigo dos dois de um modo geral. E acabei por força das circunstâncias, eu gostaria de dizer que o João Batista Botelho se candidatou a deputado e se elegeu. Para se candidatar a deputado, ele se afastou da prefeitura. Então o Venturoli, a chamado da Câmara, foi obrigado a assumir a prefeitura por 40 dias. Eu não estou bem certo qual era a conotação política da época, mas ele não renunciou, se afastava e disputava o cargo. Só afastou. Tanto é que ele voltou e completou alguns dias. E nesses 40 dias, o Venturoli, passando lá pelo Pinto Belentani e Companhia, na Rua Marechal 635, me convidou para que eu fosse junto com ele nos 40 dias. Eu falei, precisa consultar os diretores da empresa aí, apresentei para os diretores, para os donos, né? Eles disseram, não, vamos dar uma ajudada para ele, tá? Só 40 dias. E a prefeitura naquele tempo tinha um horário de 12 horas às 18. Sim. Eu então preparava o meu dossiê lá na empresa, de manhã ia para lá 6 horas da manhã, às 5h30, deixar tudo mais ou menos arrumadinho. E tive a compreensão do contador da época, também ex-vereador, Serafim Pedro, a quem eu rendo as homenagens por muita coisa que eu aprendi com ele, hoje já falecido. E ele achou, não, vai, você deve ajudar. E naquela tarde mesmo nós chegamos na prefeitura
E foi um aspecto meio esquisito, porque havia funcionários internos que não gostavam do prefeito que saía para a candidatura a deputado, e havia os que gostavam. Então eu cheguei acompanhado do Venturoli numa situação meio esquerda. Me lembro que eu redigi o termo de posse para o Silvio nos 40 dias. Aí foi quando o Silvio trouxe para os funcionários uma série de benefícios. Inclusive o 13º salário, que não havia, foi quase que pioneiro no estado de São Paulo e quiçá no Brasil. E além disso, o salário esposa, que também ele estendeu, e também um muito importante, a licença-prêmio era só gozo. Ele pôs metade em propina e outra metade em gozo. Enfim, ele caiu muito na simpatia do pessoal. Dos funcionários. Porque ele estava de olho no ano seguinte, que seria o ano de uma disputa municipal. Sei. Há um caso muito curioso, e ele, na ocasião, fez mais votos do que 4 candidatos outros. Certo? O Silvio Venturoli. Silvio Venturoli. E eu me casaria naquele ano em que em 1963, em que na Câmara, né, eu vou até dizer o seguinte: hoje a lei é diferente. Quando há vacância do cargo de prefeito e de vice, o presidente da Câmara assume automaticamente. Isso. Naquela época, aconteceu o seguinte: o presidente da Câmara, na ocasião, idos de 1962, era o Adelino Moreira Marques, um grande professor de português, foi meu professor no IE, já falecido, morou em São Paulo, já falecido. Ele assumiu por 15 dias, e em seguida ele convocou na Câmara uma eleição. Então, a Câmara se dividiu em 2 alas. Havia uma ala apoiada pelo Venturoli por aqueles da cidade que seguiam o Venturoli. Sei. E essa ala apoiava o vereador Dr. Floriano Camargo de Arruda Brasil. A outra ala, apoiada pelo João Cuiabano, então deputado, apoiava também o vereador Irineu Varoni. No final da eleição, venceu o Floriano Camargo de Arruda Brasil. A minha ideia era ser um professor de tempo integral, porque quando eu trabalhava no Belentani, eu trabalhava lá e só tinha aulas, dava aula só à noite. Aí eu falei, eu vou resolver ser professor, achava bonito, ia me casar naquele ano, e professor naquele tempo tinha certo prestígio na sociedade, né? Hoje está meio à deriva. Mas naquela época eu pensei, mas aí o grupo caiu em cima de mim e disse assim, não, o Floriano não tem prática de prefeitura. E achei que foi um exagero, que nos 40 dias eu havia ganho uma prática que não é verdade. E acabei indo com o Floriano e fiquei 10 meses com ele, e o Venturoli, inclusive, entrando em campanha, porque no ano seguinte ele seria candidato, certo? Aí foi quando eu me desliguei dessa firma, Pinto Belentani e Companhia, onde eu havia trabalhado por 12 anos, e já aí, no caso, já era casado, e fiquei com o Floriano. Tão logo eu achei, bom, eu termino o mandato com o Floriano, cumpro a minha função. Eu abro um parênteses para dizer que naquela época só havia um secretário de administração e um contador. Eu, o secretário, e o contador era o Luiz de Souza Lima, hoje um fiscal de renda aposentado, um moço de grande conhecimento, que também me ajudou bastante na prefeitura. E quando terminou o mandato, saímos e eu achei que ficaria só como professor. Mas aí o Venturoli disse assim, bom, tudo que você aprendeu, agora você vai trabalhar como secretário. E o Floriano havia, na época, contratado o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para dividir a prefeitura em secretarias. Então, à época, eu assistia essa implantação e tal. Então, alguém por aí fala assim, o Sérgio tem muita prática de prefeitura. É um pouco de exagero, porque eu vivi aquele estudo que o IBAM fez, deixou normas de trabalho, muito bem feito. Só que eram 8, hoje parece que são 13. Ao longo do tempo, algumas foram aumentando. E eu acabei ficando com o Floriano durante esses 10 meses e depois com o Silvio Venturoli, eleito por 4 anos. Exatamente na época da Revolução, foi um tempo difícil. 64. Caçaram o governador do estado, que era Adhemar de Barros, assumiu o laudo Natel na vacância do cargo, o governo federal, o governo militar, né? Isso. Então seria 64, 65, 66, 67 e deram mais um ano de prorrogação para o Venturoli. E ele saiu da prefeitura, se candidatou a deputado federal e se elegeu por 2 vezes. E eu, então, terminado o mandato do Venturoli, fiquei
novamente assim, só querendo dar aula. Foi quando surgiu uma oportunidade de entrar numa empresa chamada Ferraz, Gotardi Companhia Limitada, através de um amigo meu, que eu tenho uma grande estima por ele, chamado Dr. Aguinaldo Ferraz. E me chamou e eu entrei para lá e continuei dando as aulas da noite, eu não me desliguei. Eu tenho, assim, verdadeira idolatria por português, por ler, por estar em contato, e acho que na época eu fui útil para uma boa geração que estudava no IE naquele tempo. Agora, professor, como que foi, o senhor está falando da família Ferraz, né? Aguinaldo, se não me engano, é irmão do senhor Fernando Sérgio Ferraz, né? Exatamente. Como que foi que o senhor começou, quer dizer, a gente sabe que o senhor começou a trabalhar na empresa deles, da família também, e no final da história acabou entrando na imprensa, porque nós temos aí em 1987 a fundação do Jornal da Cidade, que era exatamente, um dos sócios era o Ferraz, né? Fernando. Foi uma coisa interessante, né? Eles me contrataram para ser o diretor financeiro da empresa. A empresa Ferraz, Gotardi Companhia Limitada. Aí separaram. Então o Aguinaldo Ferraz, irmão do Fernando, ficou junto com os dois Gotardi, Alcir e Aguinaldo. E o Fernando tocou sozinho e fundou a FS Ferraz, que nada mais é do que Fernando Sérgio Ferraz. E mudamos de lá de cima da Rua Bandeirantes, não, lá na travessa lá em cima, e viemos para cá, fomos lá para o Santana. E eu continuei como diretor financeiro dele. Ele trouxe alguns funcionários. Sim. Aí um belo dia, eu tinha muita amizade assim com ele, e até um respeito mútuo entre mim e ele sempre mexia comigo e falava assim: o senhor está aqui provisório, porque o seu objetivo é sempre a prefeitura. Ele achava que eu, né, mas não tinha mais nada com prefeitura e tal, né? Sim. Aí ele chegou e falou: vou dar uma novidade para o senhor. Eu arrumei um sócio aí na cidade, por intermédio do Antônio Barreto dos Santos, e vou montar um jornal. O que o senhor acha? Eu peguei e falei assim: nossa. Quando eu falei o nossa nessa exclamação, ele falou: por quê? Eu falei: porque o senhor tem um estilo diferente da pessoa com quem o senhor vai ser sócio. Tinha muito respeito, tinha sido meu aluno, que era o Dr. Domingos Martim Andorfato, assim como a esposa dele, a Clarice, os dois estudando na mesma classe na escola de comércio. Então eu tinha liberdade de falar com ele e tal. Aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte, a parte financeira será do senhor. O senhor se vira, bota as coisas em ordem aí, que nós vamos montar o jornal, certo? Jornal da Cidade. Isso. Hoje eu posso contar, porque na época foi um segredo. Eu fui criado boa parte do tempo em Bauru, e eu conheço muito o Renato Zaidan. E ele é o diretor do jornal de Bauru, Jornal da Cidade. E nós copiamos até a logomarca do Jornal da Cidade, o Jornal da Cidade era Araçatuba. E essa sociedade durou pouco tempo, que foi, eu só mexia com a parte financeira. Os dois sócios eram o Fernando Sérgio Ferraz e o Domingos Andorfato, que era o capital. Praticamente um ano depois o Domingos já saiu, né, da sociedade. Quando houve algum tumulto aí, não sei o que, negócio de consórcio, o Fernando resolveu sair. O Barreto continuou. Isso. O Barreto era o responsável jornalista da cidade, do jornal. Aí a minha função dobrou. O doutor Fernando falou assim: agora você dá um jeito de trabalhar meio período aqui, outro meio período você vai lá para o jornal, que nós precisamos de você lá. Eu estava satisfeito dentro da firma, topei. Foi muito sacrifício, sinceramente. Você que é um jornalista de proa sabe disso. Eu entrei como um verdadeiro curioso. Mexer com dinheiro até que tinha prática, mas mexer lá da linotipia para passar para a modernidade, eu vi essa passagem e era difícil lidar com os profissionais da época e tal. E eu fui dando os meus palpites aqui e ali com muita habilidade e acabei deixando o jornal em boas condições. Depois eu, cansado, resolvi sair. Resolvi sair e me custou dias amargos, porque eu gostava muito da empresa, gostava muito do jornal. E eu não sei se o cheiro de tinta atrai a gente, né? Gosta, quem entra não sai, né, professor? E aí, eu sem fazer nada, um belo dia, o presidente da Câmara, que já passou por aqui, chamado Antônio Edivaldo Costa, Sérgio, eu precisava de uma pessoa que me organizasse o departamento de licitação da Câmara, que não tinha. Ele falou: não, pelo conhecimento que você tem, eu sei que vai dar certo. E me trouxe para cá, eu fiquei praticamente 1 ano e meio, até que botou gente para fazer e tal.
Então o senhor foi funcionário da Câmara também. Fui funcionário da Câmara. E foi uma época áurea, porque os meninos que estão aí, eu digo meninos que são jovens, né? Eles haviam passado por um concurso. Eles são brilhantes, todos que estão aí, a gente rende homenagem, porque eu achava muito bons e convivi muito bem com eles. A única coisa foi exatamente em 96 que eu perdi a minha mãe, quando eu estava trabalhando, e eles foram generosos comigo, foi de um... Enfim, o chefe era o Toninho, na ocasião, Antônio Leal. Antônio Leal. Os que haviam passado no concurso, o Toninho Leal, o Vinícius, o Genilson. Quem mais? Tinha mais gente, não me lembro o outro nome, não me vem na cabeça agora, mas eram todos daquela época, eram muito bons, aliás, hoje são excelentes funcionários. E eu vivi muito bem aqui. E resultado, o Dunga sabia, falou assim, olha, a Germina tinha feito uma primeira administração e eles haviam me convidado porque a gente era muito chegada a eles e tal, e eu não quis porque estava na Ferraz. Primeiro por questão financeira. Naquele tempo o secretário de prefeitura não ganhava o que ganha hoje. Segundo, porque eu não queria deixar a empresa, e eu gostava do jornal, da empresa e tal. Então o que aconteceu? Eu falei para ele, não vou. Primeira administração eu não fiz parte, certo? Aí quando foi na segunda eu já estava desobrigado. Eu tinha saído da Ferraz, certo? Já tinha me aposentado, estava livre como um pássaro em matéria de... Foi quando voltou para a administração pública. A Germina falou, bom, agora não há razão para você dizer não. E eu fiquei os 4 anos, me despedi da função pública em 2000, certo? Mas como um dos filhos meus, que você conhece bem, que é o João de Paula, ele tinha feito publicidade e propaganda na Casper Libre, em São Paulo, ele resolveu fazer jornalismo em Araçatuba, no Toledo. Isso. E eu tinha assim, falei, vamos montar um jornal aí, fica pelo menos um patrimônio para o João. E foi um pouco ousado, voltou talvez. De novo à imprensa, professor. E criamos um jornal então, aí. só para a gente lembrar, foi em 2001. 2001. Né, agosto de 2001. Eu saí em 2001. 2001 teve a fundação, então, do jornal O Liberal, aqui em Araçatuba, do professor Sérgio. Como é que foi a experiência, professor, desse jornal? Olha, desgastante, porque precisa ter dinheiro, né? Então, os sócios meus eram a minha mulher e o João e eu. Uma coisa familiar. Uma empresa familiar. Com pouco recurso, mas eu tive alguns entreveros na prefeitura por questão de licitação lá e tal, e aquilo deixou a gente bem, vamos dizer assim, aborrecido. Então eu achei que melhor não ia pegar aquele pequeno capital que foi amealhado com coisas que a gente tinha, né? Um pouquinho de reserva, muito pequeno, os filhos já todos formados, faltava... O João estava concluindo o jornalismo, o João de Paula. E aí eu falei, melhor a gente vender. E essa ânsia de vender eu manifestei ao Barreto, que é meu amigo há muitos anos, e o Barreto falou assim, eu não posso comprar, mas eu tenho uma pessoa. Foi quando ele indicou o atual dono, fizemos o negócio e eu passei o jornal para frente. Então ele ficou na minha mão de 2001, se não me engano, até 2004, ou julho de 2004, por aí. Sei. E hoje eu... Passou para o Sistema Regional de Comunicação, né? E depois ele acrescentou um nome, né? Aí ele saiu de onde era, foi o Regional Liberal. Isso, ele botou o Regional para poder fazer o registro. Que até o então, Liberal Regional, desculpe. Isso, o Liberal Regional. Ele tem um Liberal lá no Alagoas, por lá, não é isso? Isso, já existe. Então essa é mais ou menos a história. Agora, por que? Você fez uma pergunta, por que você esteve sempre enfronhado nessa parte política? Porque, veja bem, Câmara, Prefeitura, imprensa, são mais ou menos correlatos no dia a dia, não é isso? Exato. Então a gente, volta e meia, estava aí no... Hoje não, hoje eu sou apenas na arquibancada, só bato Só está assistindo, professor? Assistindo. Bom, eu falei durante a gravação que a gente falaria dos filhos, não falamos, né? Vamos, pelo menos já estamos terminando praticamente o programa. Desse casamento, quantos filhos? 5 homens. 5 homens? 5 homens. E 11 netos. Graças a Deus, fiz o possível para educá-los bem, tenho muito orgulho deles todos, sem exceção. Para mim, talvez seja a maior dádiva que eu tive na minha vida. Se eu fosse representar por fazenda, eu diria que são 5 fazendas produtivas e eu tenho por eles o maior respeito, assim como pelos netos, pelas noras, e me sinto assim, não realizado, porque financeiramente eu sou uma pessoa que vive de olerite. E você pode saber que
um aposentado de INSS do Estado, o Olerito é sempre magrinho. Mas eu vivo muito bem com todos eles, gosto demais de Araçatuba, certo? Vim para cá, como você disse, talvez com 12 anos de idade, é só fazer as contas, nós estamos aqui há mais de 60 e tantos anos. Vivo a cidade intensamente, gosto demais da cidade, vou naturalmente ser sepultado em Araçatuba e tenho pelos filhos o melhor tesouro ao lado da esposa. E agora tem mais tempo para leitura? Para leitura, que é uma coisa que eu gosto, de que eu gosto muito, não só livros, mas também jornais e a vida política e administrativa de Araçatuba que a gente acompanha. Continua acompanhando de perto, professor. Tá ótimo. Nós queremos então agradecer a sua presença, ter vindo contar um pouco da sua história, viu? Muito obrigado. Pois não, nós estamos à disposição e fico muito feliz em poder manifestar o que eu sinto por Araçatuba e por todos com quem eu conheço aqui na cidade. Ok, com isso então nós estamos encerrando mais um programa Câmara História. Agradecemos mais uma vez a presença do professor Sérgio Alves Pinto, que foi o nosso entrevistado de hoje. Na próxima semana nós voltamos com uma nova entrevista aqui pela TV Câmara. Agradecemos muito a sua audiência e até a semana que vem. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade.